o Frasqueirão lotar, né, e que o Potiguar consiga avançar de fase. Bom, conforme prometido, vamos falar do ABC Futebol Clube, e a gente já está aí, né, antigamente dizia na ponta da linha, né, mas hoje não é mais ponta da linha, porque a gente está ao vivo, quem está no YouTube está vendo e vai acompanhar através de imagens a entrevista que vamos fazer agora com o Ricardo Furtado, ele que é do departamento jurídico do ABC, advogado, né, que ontem já falou com a Gessiane, né, sobre a situação do Tony Anderson, que não viajou com o ABC. E a gente quer saber, Ricardo Furtado, se há alguma novidade, se avançou nesse processo de discussão do ABC entre a diretoria com o jogador, como é que fica, se ele vai ser devolvido ao Bragantino. Primeiro, boa tarde, agradecer demais a disponibilidade, sei que a vida de advogado não é fácil, tem muita ocupação além do próprio ABC, né? Mas como é que fica a situação do Tony Anderson diante de tudo que a gente está acompanhando? Boa tarde. Boa tarde, Itamar, Gessiane, os demais da bancada, em especial também os sócios, torcedores do ABC. Itamar, como já tinha sido antecipado ontem, né, o Tony não viajou com a delegação, não foi para o Vila Nova, e a gente, de uma maneira mais madura, para verificar a melhor decisão para ser tomada. Hoje já foi feito contato com a direção do Bragantino e a gente está formalizando. Já foi feito o contato inicial e, em princípio, tudo ok. Estamos formalizando a devolução do atleta, porque ele veio por empréstimo, né? Apenas uma sessão temporária, e ele está retornando, portanto, ao Bragantino, para que aí sim, lá com quem ele mantém o contrato indefinido, o Bragantino possa decidir o que achar mais conveniente. Ricardo, uma dúvida que eu acho que também é de interesse do jurídico é se há a chance em questões contratuais, do Tony Anderson vir a processar o ABC por causa dessa devolução, né? Que com certeza está sendo antes do tempo previsto e totalmente diferente do que o ABC imaginava de toda essa situação com o atleta. Não vejo nem como, Fessiane, porque na verdade, veja só, o ABC não está adotando nenhum tipo de medida que venha vamos dizer, produzir algum tipo de dano ou material, muito menos moral. Porque, na verdade, assim, ele tem um contrato, é uma sessão temporária que é firmada pelas três partes, ou seja, pelo clube cedente, o Red Bull, o cessionário que é o ABC, com a intervenção completa, a anuência dele. Nós estamos diante de um fato que é absolutamente novo. É uma situação que era inteiramente imprevista ou imprevisível, que não foi realizada aqui, foi num clube, a ocorrência foi num clube passado dele, né, no Curitiba, e não se tinha, inclusive, nenhum conhecimento quando o ABC conseguiu a sessão dele, o ABC não tinha conhecimento sequer de especulações em torno da uma eventual participação do atleta em qualquer esquema. E digo mais uma coisa, eu acho que eu já adiantei para você, o atleta, e a gente está fazendo isso até como forma também de preservação da imagem do atleta, o atleta, ele vai exercer o direito de defesa dele, né? Na ação penal, lá na denúncia feita pelo Ministério Público. Ele vai ter todo o direito de defesa, vai apresentar as provas dele, a gente espera que seja observado o devido processo legal, porque de um tempo para cá no país isso deixou de existir, infelizmente, né? Vocês sabem bem a que a gente se refere, mas a gente espera que o devido processo legal seja observado e ele possa produzir as provas dele e oferecer a defesa. No final, se verificado que ele estava provas ou não há identificação da participação dele, ele é um processo, ele vai seguir a carreira dele normalmente. Apenas a ABC acha que se deparou com uma situação que não tinha previsão nenhuma, nem na época em que foi feito o contrato, e nem se imaginava que ele pudesse, como de fato ninguém poderia imaginar que houvesse o envolvimento de outros atletas, inclusive ele, né, numa situação dessa. Não estou dizendo, e o ABC não está afirmando, que há envolvimento dele. Há uma denúncia, essa denúncia ela pode ser acolhida ou não pelo magistrado, mas não é um atleta que ele pertence. É uma situação que, inclusive, claro, é natural, repercute no próprio rendimento técnico e emocional do atleta, tá certo? Então, não é justo, diante da parceria entre ABC e Bragantino, não é justo que ele permaneça aqui
inclusive, tem até alguma dificuldade jogando de fazer sua defesa, de produzir a sua melhor defesa. Assim, eu não vejo como o ABC, na verdade, está até muito mais, está preservando a imagem dele para que ele não se mantenha exposto. À medida em que ele vai estar jogando, vai estar participando, ele vai terminar sendo realmente, ficando mais exposto, inclusive exposto à crítica o tempo todo. Ricardo, é o seguinte, uma coisa, diante de todas essas situações que estão acontecendo no país aí, essas revelações, e o ABC, por exemplo, você está dizendo aí que está preservando a imagem do atleta, e o ABC também precisa preservar a sua própria imagem, né? Porque acaba também arranhando a imagem do clube, né? Quando o cara vai para a notícia nacional e internacional, o jogador é atleta do ABC, muito embora seja emprestado, mas é o nome do ABC que aparece lá. O ABC tem como, ou está fazendo, ou vai buscar fazer, né? Primeiro, ter alguma coisa para se proteger desse tipo de situação. O ABC tem observado os seus jogadores, né? O ABC tem observado os jogadores que contrata para evitar esse tipo de coisa. Tem como se colocar no contrato, olha, se for comprovada ou se for denunciado pelo Ministério Público e aceito na Justiça, o jogador pode ser demitido sumariamente, sem direito a recurso, né? Os clubes têm procurado fazer isso porque isso é uma situação que afeta o clube enquanto imagem, afeta o clube enquanto rendimento, quando você próprio disse, porque afeta o grupo inteiro, né? E os clubes precisam se proteger. Como você também disse, é difícil advogar hoje em dia, porque ninguém sabe, né? O processo legal, ele hoje é muito fluido, né? Dependendo do juiz, os caras não seguem mais nada, né? E aí, o que acontece? Como é que os clubes se protegem diante de toda essa situação que se vê? E o ABC, por exemplo, já vem sofrendo há muito tempo com problemas trabalhistas e tal. Como se proteger diante dessa situação tão caótica que a gente vive? Bem colocado, Itamar. Boa sua pergunta. A gente está diante de uma situação realmente que é inédita. Eu não me recordo de ter tido isso. Teve aquele fato antigo, acho que em 2005, que envolvia um esquema com um árbitro de futebol, acho que é Dilson Pereira, se eu não me engano. Mas era outra, assim, não havia uma participação direta de atletas, ainda mais numa proporção dessa. Em primeiro lugar, eu acho que você está corretíssimo. Na verdade, se dano existe, poderá ser a imagem do clube, né? Porque em qualquer notícia vai se dizer que ele está hoje defendendo o ABC, embora isso não tenha ocorrido nesse período. Então, de fato, existe, se algum dano houvesse, haveria para a imagem do clube. Segundo, eu não tenho dúvida de que para aqueles atletas que estão sendo cedidos temporariamente, emprestados a clubes, os clubes agora vão passar a adotar esse tipo de medida. O ABC vai adotar esse tipo de medida também nos seus contratos em que ele estiver recebendo atleta emprestado. Tá certo? Que esse é um fato novo e aí a gente não vai especificamente abordar sobre ele, mas qualquer outro fato, né, que tem uma natureza semelhante, similar, alguma coisa assim, a gente vai se achar, evidentemente, com o direito de retornar o atleta sem qualquer tipo de indenização, sem multa. É apenas uma antecipação da rescisão do contrato de empréstimo, que é o que está sendo feito agora, que vai ser feito agora. Aqueles clubes que, na verdade, são detentores de direitos econômicos de determinados atletas vão ter que realmente observar, e aí eu acho que a legislação, ela precisa também, é preciso que se volte um pouquinho sobre ela, né, se debruce um pouco sobre ela, porque a legislação, de um modo geral, em razão daquela interpretação que foi dada ao dispositivo constitucional de que qualquer culpabilidade, qualquer situação de culpabilidade só pode ser efetivamente considerada depois do trânsito, aquela discussão que houve há poucos anos atrás no Supremo Tribunal Federal, ela também vai deixar, de certa forma, empregadores numa situação um pouco mais de mãos atadas, vamos dizer assim. Embora a CLT permita que exista lá no artigo 480 de demissão por justa causa, e essa poderá ser trabalhada para que seja uma decisão. Desculpa. Essa poderá ser tranquilamente trabalhada para ser uma das. Ricardo, desculpa só interromper. Acho que você bateu no microfone, alguma coisa aqui deu uma desligada. Não, voltou. Aí, perfeito. Voltou.
Então, assim, eu acho que esse tipo de cuidado vai ter, não tem dúvida nenhuma que a partir de agora nós vamos passar a ter esse tipo de situação. E você imagina, Tamar, se o ABC não tivesse uma situação em que está hoje, em termos de futebol, em termos de resultado de futebol, já seria difícil, já seria complicado. Basta ver os demais clubes do Brasil, o que é que fizeram, que tipo de medida adotou com relação aos atletas que foram denunciados, que não tem nenhum sentenciado ainda que eu saiba. Você imagina o ABC na sua frente de hoje que precisa de paz. Né? Nós temos uma caminhada ainda de retorno, difícil, muito difícil, todos nós temos consciência disso, a diretoria tem plena consciência disso, mas precisa de paz, de harmonia para trabalhar. E nós não podemos ter uma situação dessa que afeta, sim, o ambiente interno, afetar, sim, o ambiente interno do clube. Não podemos mais permitir que essa situação crie mais dificuldade ainda para essa caminhada que nós vamos ter pela frente. Doutor Ricardo, assim, eu tenho duas perguntas. Primeiro, após esse caso, o ABC já está analisando algumas medidas a serem tomadas e quais são. E por último, eu queria saber se existe alguma penalidade, alguma punição, caso esse jogador ele realmente seja comprovado que foi culpado e todo esse artigo ilícito que ele se envolveu. Quais são as punições para esses atos? Já sendo assim, do ponto de vista penal, eu confesso, não é muito a minha praia, eu não sei dizer a você agora o tipo de pena, né, de sanção que tem prevista na legislação para esse tipo de... Nós, inclusive, do ABC, para você respondendo até a primeira parte da sua pergunta, nós, naquele período daquela parada dos amistosos, nós ficamos em torno de 14, 15 jogos, a Série B, Série A, nós tínhamos programado, inclusive, uma palestra que seria dada aos atletas do clube e membros da comissão técnica, com dois profissionais aqui na Natal, um magistrado, ia falar sobre os aspectos criminais e os seus efeitos para envolvimento de profissionais nessas situações de aposta, de jogos, etc. E um outro profissional, inclusive seria o próprio vice-presidente de assuntos jurídicos do clube, doutor Marco Medeiros, quem ia falar sobre os efeitos nos aspectos desportivos. E, inclusive, isso foi, vamos dizer assim, muito estimulado para que ocorresse. A gente teve alguns contratempos em relação a ajustar a participação de algumas pessoas nesse evento, e a gente acabou adiando um pouco. Mas nós vamos voltar a falar sobre isso agora. Eu acho que é um assunto muito atual. Nós vamos aumentar os critérios agora para a contratação. Tive uma conversa ontem, inclusive, muito interessante com o novo diretor de futebol do ABC, o Marcelo Segurado, que é um profissional que tem um bom conhecimento de país, tem um bom histórico de atletas, né? E eu tenho certeza absoluta que esse filtro no ABC, tá certo? Que havia, mas acho que em algum momento, tá certo? Isso, infelizmente, passou. Esse tipo de filtro agora vai ser muito maior. A gente sempre disse, e eu dou testemunho disso, porque esse é o pensamento da gestão atual do ABC e dou esse testemunho por conta do presidente Pira. Nós sempre discutimos isso. Não vamos contratar apenas jogador, nós temos que nos preocupar em contratar atleta, né? E é claro que o primeiro princípio é o princípio da qualidade técnica dele, né? Capacidade tática, enfim, olhando inclusive o aproveitamento dele para o clube e não apenas para o treinador, que eventualmente pode ser temporário, né? Mas nós sempre vislumbramos conduta também do atleta. E acho que em algum momento isso de fato assim passou. Provavelmente, numa avaliação atual, não sei. Pode ser que realmente o próprio atleta, que está sendo ouvido agora ao Red Bull, pode ser até que ele nem tivesse sido trazido pelo ABC. Né? Foi pela qualidade técnica, pelo que o atleta representava, pela situação que foi também oferecida pelo próprio clube e pelo interesse dele. Né? Se vocês virem, aqui eu vou apenas rapidamente, mas se vocês... acho que a maior parte dos jogos de Tony Anderson pela ABC, ele demonstrou muito foco. Ele demonstrou muito interesse, né? Para um atleta, vamos dizer, do nível, inclusive salarial dele, etc. Eu acho que ele demonstrou sim um compromisso. Tem alguns aspectos aí que são aspectos mais
e avaliação também da comissão técnica, e aí, de fato, acho que também terminou também não atendendo a expectativa que se tinha sobre, né, da qualidade dele. Mas esse aspecto aí, ele termina sendo, essa denúncia do Ministério Público, termina sendo fundamental, porque a gente tem que preservar também o bom ambiente do clube e a filmagem. Muito bem, Ricardo Furtado, advogado, né, do Departamento Jurídico do ABC. Ricardo, muito obrigado, né, por ter cedido aí esse espaço, esse tempo para falar com a gente. E os microfones estarão sempre abertos para que o ABC, o jurídico do ABC, possa falar aí com o seu torcedor. Obrigado, excelente fim de semana. Tamar, obrigado a vocês, bom trabalho, obrigado a Gessiane, bom trabalho a vocês, espero que amanhã Ivan Nunes possa gritar bem alto, gols do ABC, não apenas um gol, mas gols do ABC ou Ricardo, quem for fazer a transmissão da partida. Um abraço a vocês. Grande abraço, né? Olha,